Olá, começa agora mais um estudo da Bíblia com áudio. Este estudo vem falar de profecias relatadas na Bíblia, e assim mostrar e mudar o pensamento de pessoas que não acreditam plenamente na Bíblia, ou possam ter alguma dúvida, para que não duvidem da palavra de Deus. Livro de Jó capítulo 26, versículo 7, fala do espaço sideral, dizendo que a terra está suspensa sobre o nada. O norte estende sobre o vazio, e suspende a terra sobre o nada. A Bíblia fala do espaço sideral em torno de 400 anos antes de Cristo, enquanto as teorias da ciência começaram em torno de 1600 depois de Cristo. Ou seja, a Bíblia nos relata isto há aproximadamente 2000 anos antes que a ciência. Isaías capítulo 40, versículo 22, fala que a terra é redonda, dizendo, está assentado sobre o círculo da terra. Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele o que estende os céus como cortina, e os desenrola como tenda, para neles habitar. A Bíblia relata que a terra era redonda há cerca de 400 anos antes de Cristo. Não descobriram que a terra era redonda até o ano de 1519 depois de Cristo, quando Magalhães navegou ao redor do mundo. Mais uma vez a Bíblia está na frente, em aproximadamente 1900 anos antes. Marcos capítulo 13 versículo 7, fala que haveria guerras. E, quando ouvirdes de guerras, e de rumores de guerras, não vos perturbeis, porque assim deve acontecer, mas ainda não será o fim. Quantas guerras já aconteceram? Por exemplo, Primeira Guerra Mundial em 1914, Segunda Guerra Mundial em 1939, Guerra do Vietnã em 1959, Guerra no Iraque em 2003, dentre muitas que aconteceram e estão acontecendo. Marcos capítulo 13 versículo 8, fala que haveria terremotos e fome. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá terremotos em diversos lugares, e haverá fomes, e tribulações. Estas coisas são os princípios das dores. Terremotos em junho de 1990, noroeste do Irã. Em janeiro de 1995, cidade de Kobe, oeste do Japão. Dentre muitos outros, até mesmo aqui, no Brasil em 22 de abril de 2008. Um dos lugares mais comentados, onde a fome, é a Etiópia, porém a fome está presente em muitos países. Marcos capítulo 13 versículo 12, fala de assassinato entre familiares. E o irmão entregará a morte ao irmão, e o pai ao filho. E levantar-se-ão os filhos contra os pais, e os farão morrer. Isto vem acontecendo com frequência ultimamente, vemos isto nos noticiários e jornais. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1, 2, 3, 4 e 5, fala de como se tornariam as pessoas. Sabe, porém, isto que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos,
sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. É exatamente este tipo de pessoa que vemos hoje em praticamente todos os lugares. Marcos capítulo 13, versículo 6 e 21, fala de falsos cristos. Porque muitos virão, em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou, ei-lo ali, não acrediteis. Um tal de Moon, um coreano, diz ser Cristo desde 1962, o porto-riquenho, José Luiz de Jesus Miranda, diz ser o Cristo. Henri Cristo, também diz ser Jesus Cristo, dentre muitos outros pelo mundo afora. Hebreus capítulo 11, versículo 3, fala de física quântica, dizendo aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. A física quântica começou em torno de 1910. É o estudo dos sistemas físicos cujas dimensões são próximas ou abaixo da escala atômica existentes nas matérias. Já havia sido relatada na Bíblia em torno de 70 anos depois de Cristo, ou seja, a Bíblia já nos relatou 1840 anos antes da ciência. Estas são algumas das evidências que comprovam a Bíblia. Porém não é somente por isso que devemos servir a Deus, mas sim pela fé, e pelo amor a nosso Senhor Jesus Cristo. Veja mais estudos da Bíblia, no canal do YouTube, www.youtube.com/user/Servo de J. Cristo. Obrigado pela atenção e que Deus vos abençoe.